Em visita a Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Hamas não vai mais governar o território. Assunto para o Luca Bassani, que chega novamente no 3 em 1 com detalhes sobre estas manifestações de Netanyahu. O que mais que ele disse, hein, Luca? Pegando um pequeno gancho que você acabou de falar, Kobayashi, também convido os assinantes a lerem a minha coluna de geopolítica todos os dias. É um conteúdo muito vasto que temos aí com tantas pessoas competentes. Falando sobre Netanyahu, ele fez essa visita a Gaza e diretamente de uma das praias de Gaza disse que o Hamas não vai governar mais o enclave palestino no dia seguinte à guerra, ou seja, já prevendo aquilo que acontecerá com Gaza no dia em que a guerra ser finalizada. Ele também disse que o Israel está disposto a pagar 5 milhões de dólares para as pessoas que conseguirem fazer com que Israel recupere os seus reféns. Qualquer civil, qualquer pessoa ligada ao Hamas que queira desistir dessa vida e devolver os reféns, são cerca de 97 ainda com vida, ao Estado de Israel, terão a passagem de maneira segura para ele e as suas famílias e também terão uma recompensa de 5 milhões de dólares, mais ou menos 29 milhões de reais. Nós sabemos que há algumas semanas não há nenhum tipo de negociação diplomática acontecendo, já que o Catar abandonou a sua posição de mediador e o Hamas não tem sido representado oficialmente por nenhum dos outros mediadores, seja o Egito, seja até mesmo algumas outras nações árabes mais moderadas como a Jordânia, o que dificulta bastante o desfecho dessa guerra pelas vias pacíficas, ao mesmo tempo em que bombardeios continuam acontecendo e, obviamente, o número de civis mortos vem aumentado e a dificuldade de acesso à ajuda humanitária também se torna um grande problema perante as Nações Unidas, que acreditam que a fome possa se tornar generalizada até o final deste ano, infelizmente, para os mais de 2 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza. Muito bem, Luca Bassani com todos esses detalhes lá deste conflito interminável entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Obrigado, viu, Luca? O Alan Gani, eu quero entender de você como é que fica a esperança do povo de Israel em relação a esses reféns que já estão há tanto tempo em poder do grupo terrorista, aqueles que permanecem eventualmente vivos ainda, né? Porque já há notícias também de reféns que já foram mortos e esta é uma causa prioritária para o povo de Israel, que é a recuperação de seus reféns. Já passamos de um ano desde aqueles eventos que aconteceram em outubro do ano passado. Infelizmente a situação é muito complicada para esses reféns. Essa pergunta que você me fez, eu lembro que a época que a gente fez a cobertura aqui, eu fiz essa pergunta a alguns especialistas e moradores também de Israel e muitos desesperançosos. Afinal de contas, esses reféns, infelizmente, estão na mão de terroristas cruéis e que, uma vez acuados e vendo que vão perder de qualquer jeito, talvez matem estes reféns, né? Então seria muito difícil libertar esses reféns, teria que ter algo em troca, utilizar algum negociador neutro e mesmo assim seria muito difícil a recuperação porque você está lidando com terroristas. Eu acredito que seja muito importante o que fazer com a faixa de Gaza daqui para frente para evitar esse tipo de situação. Talvez uma ocupação internacional e que traga ali segurança e algum grau de desenvolvimento econômico. Caso contrário, aquela região vai continuar sendo uma fábrica de terroristas e Israel não vai conseguir viver em paz. Ô, Fábio Piperno, às vezes dá a impressão também que o Netanyahu, ele se utiliza de fatos novos, agora, por exemplo, oferecendo recompensa para quem ajudar a recuperar os reféns, como uma maneira também de alimentar uma esperança que serve a ele também, né? Alimentar uma esperança no povo de Israel que reflete para o Netanyahu, que passou a ter, desde esses atos de outubro do ano passado, uma grande impopularidade no território israelense. Fábio Piperno. Claro que o resgate dos reféns dá a ele, além de ser algo obviamente necessário, dá a ele uma nobre causa humanitária. Ele que é um carniceiro, na verdade, e que era um governante extremamente impopular e, diga-se, era um governante que, inclusive, tentava impor à população de Israel uma reforma do judiciário que era algo bastante contestado, que daria ao governo dele, daria, enfim, ao governo praticamente todo o poder, inclusive atropelando aí a Suprema Corte israelense. Agora, a guerra vai dando a ele também uma sobrevida política, porque ele dificilmente manteria o poder não tivesse havido essa situação tenebrosa. E agora,
não há como também removê-lo do poder, porque o país está em meio a uma guerra. Agora, é importante lembrar que figuras importantes do gabinete já se afastaram. Outro dia mesmo ele demitiu o ministro da Defesa. E hoje, um detalhe que eu não vi ainda muito debatido pela imprensa brasileira, no seu pronunciamento ao lado do presidente Lula, o líder Xi Jinping fez uma menção explícita à defesa de 2 estados na Palestina. Foi na parte final do pronunciamento dele, quem tiver curiosidade vai encontrar, pega os 2 minutos finais. Ele fala claramente, com todas as letras, que a posição da China é pela defesa da implantação do Estado palestino. E você, Zé, como é que você vê? Inclusive essa lembrança bem trazida aqui pelo Piperno, porque o Brasil está se relacionando internacionalmente, a gente recebendo aqui no território brasileiro as 20 potências mundiais, as 20 principais potências mundiais e países que têm opiniões as mais diversas a respeito justamente deste conflito. Zé Maria Trindade. Pois é, ontem mesmo a deputada Bia Kicis estava me dizendo que participou de um encontro lá na Embaixada de Israel, que fizeram orações e tal. Há toda uma preocupação com relação a Israel. O Brasil se preocupa muito com a faixa de Gaza e, naturalmente, a comunidade internacional com o chamado efeito colateral que está ao demais, né? Mortes de crianças, mulheres, mas isso a culpa é do Hamas, que se esconde atrás dessas pessoas inocentes. Então é impossível atacar o Hamas sem atacar hospitais, escolas. Essa é a estratégia do Hamas. Esse debate antigo, qual é? Principalmente porque o Hamas domina politicamente a faixa de Gaza. Então, assim, os recursos que foram enviados para a faixa de Gaza foram usados pelo Hamas para construir túneis, para construir, comprar material bélico, né? Então, é isso que quer dizer o Netanyahu, de que não vai deixar o Hamas dominar a faixa de Gaza. Mas é impossível. Se o Hamas tem a possibilidade política de dominar a política e a força, é difícil. Então, continua no projeto de tentativa de extermínio do Hamas, né? É isso que quer dizer. Porque como vai restabelecer a faixa... Israel já disse, era uma grande interrogação, que não quer dominar a faixa de Gaza, não quer ocupar a faixa de Gaza. Mas entregar para quem? Se entregar para a própria faixa de Gaza, os palestinos, o Hamas vai tomar conta, sim, vai crescer de novo. O Gustavo Segrel, o que trouxe um alento para a situação política do Netanyahu recentemente, há algumas semanas, foi a morte de líderes importantes do Hamas também, né? Sim, isso obviamente tem um impacto importante no que é esse decorrer da guerra, mas devemos lembrar que essa posição, no caso que mencionava Piperno, com muito critério, da China, eu tenho 2 observações sobre isso. Primeiro, quando foi decretado o Estado de Israel, a proposta, inclusive, era do diplomata brasileiro, Aranha, que era a conformação de 2 estados. O Estado palestino, estamos falando de 1947 e 48, e o Estado de Israel. Naquele momento, as autoridades palestinas não aceitaram essa teoria. Então, não era que o mundo, organismos internacionais, a ONU, ou até o próprio Israel não aceitavam a ideia. Foram os próprios palestinos que não aceitaram a ideia. É complexa a situação de Israel porque não é apenas a convivência com 2 estados que possam ter independência, e sim com uma faixa de palestinos que não são todos os habitantes da Palestina, mas sim uma faixa de palestinos que não é que eles querem ter um Estado da Palestina, eles querem determinar a extinção de Israel e dos judeus. Então estamos falando de buscas totalmente diferentes. Eu não vejo problema em que Israel aceite a participação de um Estado livre da Palestina. O problema é que o Hamas, Hezbollah, Jihad, eles não querem os judeus, eles querem como objetivo exterminar os judeus. E agora é curioso, né, que o Xi Jinping fale sobre a possibilidade de ter um Estado que se mostra livre quando, por exemplo, na China não tem eleições, né? Só tem um partido que comanda tudo, que é o Partido Comunista. Inclusive fez interesse na fala do presidente Lula, que menciona que China e o Brasil defendem a democracia, quando na China não tem democracia, não tem eleições, é só um partido que comanda tudo, mas coisas da política.
Alan Gani, quero te ouvir sobre isso que falava o nosso querido Segré. A grande dificuldade ali de ter uma estabilidade, uma paz duradoura no Oriente Médio é justamente este extremismo religioso que o Segré colocou muito bem, né? Você tem não apenas o Hamas como grupo terrorista, mas você tem o Hezbollah, que é um grupo terrorista até mais preparado, organizado e armado do que o próprio Hamas, entre outros grupos terroristas que atuam naquela região. E todos eles, embora tenham religiões até diferentes, né? O Hamas é árabe sunita, o Hezbollah é xiita, enfim, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é a destruição do Estado de Israel e a eliminação do povo judeu. E há uma grande dificuldade, evidentemente, de acabar com estes grupos terroristas, até porque eles recebem financiamento de países como Catar e Irã.